Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao evento sobre descarbonização e eficiência energética, gestão do carbono nas indústrias, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. Este evento integra o Seminário Internacional Interdisciplinar sobre Desenvolvimento e Sociedade da Uniarp. Este evento que reúne especialistas e pesquisadores de diversas áreas para debater os caminhos sustentáveis do futuro. O evento é coordenado pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento e Sociedade da Uniarp. Meu nome é Ângela Cardoso e serei a mestre de cerimônias desta noite de muito aprendizado. Este encontro é uma oportunidade para discutir estratégias inovadoras em gestão de carbono, mitigação das mudanças climáticas, eficiência e inovação, impulsionando o crescimento sustentável de suas empresas. Temos aqui comigo nossa intérprete de Libras da Uniarp, Jordana Moraes. Antes de começarmos, lembramos que todas as atualizações e registro do evento podem ser acompanhados em nosso perfil do Instagram, @fiesc.centronorte. As perguntas sobre os temas aqui serão respondidas no final do evento e poderão ser encaminhadas ao nosso palestrante por meio de QR Code que está no telão. Então, não deixem de tirar as suas dúvidas. Para dar início à programação do evento, eu convido a senhora Graziela Pereira da Silva, gerente de operações SESI Senai, que está representando o primeiro vice-presidente da Fiesc, Dr. Gilberto Seleme. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Uniarp pela parceria de sempre, por abrir as portas novamente para a Fiesc, né, para a gente trazer esse tema que é tão relevante para a nossa indústria de caçador e da nossa região. Né. Então, muito obrigada novamente pela parceria. Essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que as indústrias têm nos solicitado muito, e a gente traz aqui o nosso consultor do IST, né, o Charles, que vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós temos um hub que fala sobre o assunto, né, é um movimento que busca aí unir a universidade, o setor produtivo, as indústrias, as universidades, para discutir o assunto e pensar em formas de contribuir com as indústrias. Então, a gente está à disposição, enquanto Fiesc, né, para contribuir com o desenvolvimento de vocês, e é sobre isso que o Charles vai falar um pouquinho com vocês essa noite. Quero também aproveitar e deixar um abraço do nosso primeiro vice-presidente da Fiesc e futuro presidente da Fiesc, senhor Gilberto Seleme, e também do nosso vice-presidente regional, o senhor Leonir Tesser, que não puderam estar presentes, mas que entendem a importância do assunto aí para as indústrias da região. Tá bom? Desejo a todos um excelente evento e uma boa noite. Agradecemos a Graziela. E agora eu quero convidar o professor e vice-reitor acadêmico, Dr. Joel Haroldo Bade, que está representando o nosso reitor, Dr. Neuberto Palestrin, para fazer, então, o seu pronunciamento e a abertura oficial deste evento. Uma boa noite a cada um de vocês. Transmito aqui uma saudação muito cordial do nosso magnífico reitor, Dr. Honoris Causa Neuberto Geraldo Balestrin. Ele não pode estar na noite de hoje, porque esteve hoje à tarde com o nosso governador em Florianópolis e está retornando a Caçador nesse momento. É uma alegria e uma grande satisfação receber vocês aqui na nossa casa, a Uniarp. É um privilégio e é uma grande necessidade que a gente aproxime cada vez mais o setor produtivo, né, do setor formativo, né, da instituição responsável, uma das instituições, e na região a principal instituição responsável pela formação em nível superior, porque a universidade tem um papel de mediação. E eu gostaria de fazer uma referência especial. Hoje é o dia do pedagogo. Eu não sei quem sabe, né, mas hoje, né, os
pedagogos, os nossos professores comemoram, né, o seu dia. E o pedagogo, originalmente, né, lá na Grécia Antiga, não era professor, mas o pedagogo era um escravo responsável por acompanhar e conduzir as crianças até o local do aprendizado. Não era ele quem detinha propriamente o conhecimento, mas ele promovia, ele fazia essa mediação. E a universidade também tem um papel pedagógico. Ela não tem uma finalidade em si mesma, mas tem o papel e o dever de conduzir novas pessoas, ou nos termos de Hannah Arendt, né, recém-chegados a este mundo. Nós, quando nascemos, somos recém-chegados num mundo que é estranho. Então, nós temos aqui muitos recém-chegados que estão fazendo um caminho em direção ao conhecimento, em direção ao mundo, né, aprendendo a viver neste mundo que já é velho. É mais velho do que cada um desses sujeitos, que tem tradição, que tem história, que tem conhecimento acumulado, como se produz, como se gera riqueza. E os recém-chegados precisam aprender como este mundo funciona. Então, a universidade tem esse sagrado dever de levar esses recém-chegados ao conhecimento. Mas a qual conhecimento? O conhecimento do mundo e da realidade, não é um conhecimento abstrato, distante. E por isto este evento tem, né, uma importância, né, ímpar, porque aproxima o setor formativo e aquilo que se faz na universidade, aquilo que é o dever da universidade de formar, do setor produtivo, da realidade do mundo, das necessidades, né, das necessidades emergentes, como descarbonização. É fundamental que os nossos processos formativos, né, aproximem cada vez mais aquilo que é a real necessidade da nossa região, da nossa indústria, né, da nossa sociedade, dos processos que nós desenvolvemos dentro da universidade. Então, considero realmente cada vez mais necessário que encontros como este sejam promovidos. Então, grande gratidão a todas as pessoas que se empenharam e viabilizaram este encontro de hoje à noite, dentro desse grande evento, né, que já está em sua 5ª edição, Seminário Interdisciplinar, né, já são 5 anos, já são 10 anos do programa que nós comemoramos também este ano, né, teremos amanhã à noite um ato especial, né, em comemoração, a abertura oficial do evento, né, do grande evento, e também a comemoração dos 10 anos do programa em Desenvolvimento de Sociedade. Então, mais uma vez, né, satisfação, gratidão por este evento, e que tenhamos mais eventos que aproximem a indústria, a Fiesc, né, o setor produtivo da realidade de formação, né, desses novos profissionais, desses recém-chegados que precisam de oportunidade para conhecer esse mundo e se integrar a esse mundo e contribuírem também para o melhoramento, para o avanço desta nossa sociedade. Muito obrigado, desejo um excelente evento a todos nós e, com isto, declaro oficialmente aberto o evento de hoje à noite. Obrigado. Obrigada, professor Joel. Aproveito para agradecer a presença, registrar e agradecer a presença do senhor Arnaldo Bertotto, secretário municipal, Bruna Machado Damasceno, presidente da AMP, Associação de Micro e Pequenas Empresas de Caçador, Major Marcelo Correia Macedo, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar. Também agradecemos a presença do senhor Nereu Baú, presidente executivo do Simpesc, Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina. Agradecemos, então, todos os presentes, nossos acadêmicos, professores também,
empresários aqui presentes. Agora, vamos para a nossa palestra. Tenho a honra de apresentar, então, o Sr. Charles Leber. Charles é gestor ambiental, graduado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai de Blumenau, com MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pelo Instituto de Pós-Graduação. E Charles vai falar sobre o tema, o carbono como estratégia, como a jornada de descarbonização gera oportunidades e valor. Com vocês, nosso palestrante. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Preciso fazer as formalidades aqui também, agradecer então à Uniarp, parabenizar na pessoa do Dr. Joel pelo evento e pela oportunidade de estarmos aqui, ao professor Levi pelo convite também, assim como agradecer também o primeiro vice-presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, nosso vice-presidente regional, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui também. O tema já foi anunciado, a gente já sabe sobre o que a gente quer falar. Carbono, né? Gestão de carbono, tem muita gente ouvindo falar sobre isso, estou vendo bastante rostos novos aqui, pessoal da universidade deve estar, pessoal muito antenado, muito conectado, pessoal da indústria principalmente também. Mas, de fato, esse é um tema... Olha aqui, ó, Tiago. Tiago, não está funcionando, Tiago, onde é que eu aponto? Vamos ver agora. Aí foi. Bom, mas antes, então, a gente entrar nesse tema mesmo que a gente veio falar aqui, né, sobre oportunidades que isso geram, eu sempre aprendi, quando eu ia na aula, né, universidade, faculdade, até nas fases mais primárias, que a gente sempre tem que estar sensibilizado sobre aquilo que a gente quer aprender, né? Então, acho que é importante a gente ter esse momento aqui. Porque nós temos um desafio, né? Temos um desafio pela frente, mudanças climáticas. Imagino que esse tema já seja não comum, mas todos nós já ouvimos falar sobre ele. Né? Já ouvimos falar sobre ele e estamos sentindo ele na nossa pele, literalmente, porque ou ela está com calor, ou ela está com frio, ou ela está muito molhada, às vezes. Né? Então, é um desafio que nós temos aqui. E há pouco eu falei que quando eu estudava, né, principalmente nas séries mais primárias, quando se falava sobre esse tema específico aqui, mudança climática, isso já se falava, nos nossos livros de geografia, aparecia sempre uma imagem, que é essa daqui. Né? Quem já viu uma imagem dessa num livro de geografia aqui? Se não quiser, não precisa levantar a mão, porque senão entrega a idade isso daqui. Né? Porque, hoje em dia a gente não vê mais isso. Mas era isso aqui, pessoal, isso aqui que a gente via. A gente via um urso polar em cima do iceberg, boiando no oceano. Isso nos queria dizer, né, que a atmosfera estava aquecendo, né, o efeito do aquecimento global estava aumentando, e esse era o nosso símbolo, era isso daqui. E eu, particularmente, sempre pensava, comigo mesmo, e sou bem honesto em falar para vocês, nem pensava em trabalhar com isso um dia. Sei, caramba, mas isso aqui é muito longe da minha casa. Né? Eu, como bom blumenauense, né, moro no Vale do Itajaí, e isso aqui, para mim, era algo muito distante. Está acontecendo lá no Polo Norte. Que raios tenho eu a ver com isso? Né? Como que isso vai me impactar um dia? E, mais recentemente, em função do incremento das mudanças climáticas, isso começou a mudar. E aí, no ano passado, surgiu uma imagem nova, pessoal. Alguém já viu isso daqui? Todo mundo já viu essa imagem? O mundo todo viu essa imagem. Esse aqui é o cavalo caramelo. Depois descobrimos que era uma égua caramelo, na verdade. Mas vamos manter o exemplo. Isso aqui não é mais no Polo Norte, isso aqui é muito próximo da nossa casa. Né? Isso aconteceu nos nossos irmãos, aqui nos nossos vizinhos no Rio Grande do Sul, né, que estão sofrendo os impactos até hoje, né, dessa grande tragédia climática que aconteceu, a maior tragédia climática já registrada no nosso país. Né? Então, vejam que algo que era distante, agora está muito perto. Né? E, para aprofundar um pouquinho mais a reflexão ainda, o que nós temos a ver com isso daqui, na prática? O que nós temos a ver com isso? E agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui já usou ChatGPT, ou ChatGPT? Quem já usou? Ah, só isso? Talvez hoje, essa semana. Hoje, já usaram, né?
E se eu disser para vocês que o uso do ChatGPT tem muito a ver com isso daqui? Alguém acredita? Alguém concorda? Estou vendo várias cabeças fazendo assim. Outras não fizeram nada, e outras fizeram não. Mas tá, vamos lá. Por que eu digo que isso tem a ver? Eu tive a honra de ser convidado recentemente pelo Unisenai, né, que é o Centro Universitário do Senai, para escrever o capítulo de um livro que fala sobre IA e a sustentabilidade, né, desafios e tudo mais. Então, falando um pouco mais de pesquisa, eu fui tentar entender, né, como é que a IA, obviamente, todos os benefícios, as soluções que elas trazem, todas as IAs, né, e eu achei um dado bem interessante sobre o ChatGPT. Vocês sabiam que para cada pergunta simples que a gente faz no ChatGPT, a gente tem o uso de energia para isso é de 3 watts-hora, para cada pergunta simples no ChatGPT. Poxa, Charles, mas isso é tão pouco, né? O que isso representa? Mas agora vem um dado interessante. Por dia, são feitos 1 bilhão de perguntas simples para o ChatGPT. 1 bilhão de perguntas. Né? Deve ter engenheiro aqui, né? 3 watts-hora, 1 bilhão, 3 megawatts-hora dia só de perguntas no ChatGPT. E daí tem até uma reflexão, algumas pesquisas que eu fiz, que muita gente gosta de conversar com o ChatGPT, né? Alguém fala bom dia para o ChatGPT? Quem fala bom dia, boa tarde? Aqui, ó, alguém fez assim, cada bom dia que ele responde é 3 watts. Mas o que isso ainda tem a ver? Por que isso é importante? Porque eu estou querendo colocar aqui, por que a gente tem responsabilidade por isso? Porque a gente sabe que hoje os data centers, os grandes data centers, né, onde o ChatGPT está alocado, onde ele está alojado, são em países onde a energia elétrica que abastece esses data centers é de origem fóssil, não é de origem renovável, né? China tem muito data center. Estados Unidos, a maioria dos data centers estão lá. E eles não têm uma matriz energética renovável tal e qual a nossa, né? Então, isso é um problema, né? Isso é um desafio da IA que a gente precisa abarcar, né? Data centers que utilizam energia elétrica de origem fóssil emitem mais emissões, né? Então, a gente contribui isso todo dia. E assim temos N outros exemplos, tá, pessoal? Então, com isso, eu só fecho aqui essa parte de sensibilização, porque eu acho que é importante a gente saber que nós temos também responsabilidade sobre isso. Bom, mas vamos lá, né? Oportunidades da transição energética. Essa aqui é uma mensagem muito importante também que eu gosto de dizer, conversava com algumas pessoas antes do início aqui. Temos desafios, sim, né? Como nós vimos, precisamos mitigar as nossas emissões num curto prazo, no mínimo até 2100. Temos um limite, né, acordado no Acordo de Paris, entre todos os países, 1,5 grau, no máximo 2. A título de curiosidade, hoje estamos em 1,1 grau. 1,1 grau, já estamos. Nosso máximo é 1,5, no máximo 2. Então, e os efeitos estão lá nas mudanças. Mas o que a gente tem que entender é que esse desafio ele traz oportunidades. Traz oportunidades para a sociedade e traz oportunidades para a indústria. Eu nunca usei esse exemplo tão bem, assim, precisamos ver o copo meio cheio, né? Descarbonização gera oportunidades, e não é diferente para a indústria também. Aqui o que vocês estão vendo na imagem, na tela, né? Obviamente, né, Senai é da indústria, Fiesc é da indústria, somos a federação da indústria, somos mantidos pela indústria, então o nosso foco é a indústria. Mas vejam em tela aqui que a gente tem várias oportunidades, né, principalmente relacionadas. Consumo de energia. Tem emissões? Sim, tem emissões. Porém, a gente pode ser mais eficiente e a gente pode mitigar essas emissões e, ao mesmo tempo, economizar recursos. Geração de calor também utiliza algum tipo de combustível. E nós podemos economizar, podemos ser mais eficientes aqui também e economizar recursos financeiros. Resíduos, né? Isso aqui é um elemento muito importante da transição energética e que ele é negligenciado muitas vezes. Resíduos são altos emissores de gás de efeito estufa no nosso país, altos emissores. E nós temos ótimas oportunidades aqui de mitigar emissões e gerar valor, porque isso também é algo importante. Vou falar também um pouquinho sobre o Hub de descarbonização da Fiesc. E dentro do Hub, nós sempre, talvez um dos mantras que nós temos lá, é que a descarbonização ela precisa ser viável.
Se ela não for viável, ela não vai acontecer. Simples assim. Então, a gente precisa auxiliar a indústria, precisamos criar condições para que a gente consiga mitigar as emissões, porque é um problema coletivo de todos, né? Então, temos várias oportunidades aqui. E uma delas também, que está bem no cantinho lá em cima, que é a geração de crédito de carbono. Falava com a colega agora há pouco aqui, e sim, né, temos oportunidades aqui dentro, né, que também podem ser utilizadas, não só pela indústria nesse caso, né, como pela sociedade em geral também. Então, essa é a mensagem que esse slide quer mostrar, né? Temos oportunidades de descarbonizar, mitigar emissões, que é uma necessidade, mas elas podem nos gerar oportunidade também. Bom, por que investir em descarbonização, então? Obviamente, como eu já falei algumas vezes, você gera vantagens econômicas, né, por meio de ações, né, de economia de recursos energéticos, principalmente, né, ou então de destinação de resíduos, ou reaproveitamento, ou ressignificação de resíduos. Você gera oportunidades também de economia de recursos financeiros, né, que entram dentro daquele contexto de viabilidade, né? Se você conseguir, né, se conseguirmos chegar num modelo onde conseguimos economizar recursos e esses recursos financeiros viabilizem a mitigação das emissões, nós temos viabilidade. Então, isso é muito importante. Alguns exemplos que nós temos aqui: redução de custos operacionais, acesso a novos mercados. Vamos falar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre regulamentações no Brasil, né, e ao redor do mundo em termos do carbono, né? Então, alguns setores, para alguns países, se não tiverem uma gestão de carbono eficiente, não conseguem mais vender seus produtos. Então, isso são oportunidades que são geradas aqui. Créditos de carbono, falamos um pouco. Inovação, estamos dentro da universidade, né? Precisamos muito de inovação. Vou até aproveitar o gancho aqui já e vou pular lá para o último ponto: pesquisa, desenvolvimento e inovação. Investir, pesquisar, né, em novas soluções de descarbonização que sejam viáveis, geram novos modelos de negócio adequados a essa nossa nova realidade. Então, isso aqui é muito importante. Eu estive ontem em Florianópolis, na abertura do Energy Show, né, que é a Semana da Vertical de Energia, da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, e tivemos uma fala do presidente da Celesc. E ele nos trazia que eles têm um grande desafio hoje em relação à descarbonização, mitigação de emissões, que é o gerenciamento das suas plantas, das plantas de geração de energia solar aqui no estado, né, que elas são abundantes, né, as novas plantas que estão sendo licenciadas, elas já precisam de uma autorização da companhia para serem instaladas, porém as mais antigas não. Isso é um desafio de gerenciamento da Celesc, e ele falava sobre isso, né. Precisamos de ajuda para desenvolver um sistema, uma metodologia para conseguir gerenciar essas usinas que falam, né? Fazendas solares, esse é o termo que eu queria. E isso tem muito a ver com descarbonizar, e é só uma oportunidade que nós temos em descarbonização. Então, pesquisa e desenvolvimento precisa acontecer. Temos muito o que fazer ainda. E, obviamente, vantagens competitivas também, né? Estamos num mundo conectado, nós somos clientes de muitas empresas, e a gente não quer ouvir ninguém, a gente não gostaria de ouvir uma empresa que nós somos clientes, né, com uma notícia em relação a que ela não tem nenhuma ação de mitigação de emissões. Então, isso daqui é uma jornada de descarbonização, ter ações nesse sentido, certamente trazem vantagens competitivas também. Outro ponto importante, obtenção de certificações, né? Vamos falar um pouco sobre o mercado regulado de carbono, que foi aprovado no Brasil agora em 2024, né? Então, quem já está realizando, talvez, a sua jornada de descarbonização, certamente já vai conseguir entender como se enquadra dentro do mercado. Então, isso aqui também é só um complemento desse ponto de vista que nós temos que encarar a descarbonização como geração de oportunidades. Ela sempre vai gerar uma oportunidade para nós. Bom, então já sabemos que temos um problema lá com a parte de mitigação climática, sabemos que temos oportunidades, e como que a gente inicia esse processo? O que a gente vem fazendo, o que nós viemos
fazendo junto à indústria, agora que mais como o Senai, como prestador de serviço, que o Senai presta esse serviço. Então, o que nós sempre demonstramos é que toda ação de descarbonização ela tem um caminho, né, ela tem um roadmap que precisa ser seguido. E o que nós sugerimos sempre, demonstramos, é esse caminho todo aqui que precisa ser seguido. E é ao seguir esse caminho aqui que surgem as oportunidades. Ouvimos falar muito disso aqui, né? Net Zero, né? Muitas empresas anunciando que querem ser Net Zero, com metas de Net Zero, ou então de serem carbono neutro. Mas muitas esquecem desse caminho. Há pouco falei que o Senai ele presta esse serviço para a indústria, né? Então, nós fizemos inventário de gás de efeito estufa para a indústria desde 2014, já são 11 anos. E eu atendo ligações no Senai ainda em 2025 de empresas que já têm sua meta de net zero estabelecido, mas elas não sabem quanto elas emitem de gás de efeito estufa hoje. Então, isso é um problema muito sério. Então, se nós queremos descarbonizar, pessoal, o primeiro passo, nós precisamos mensurar. Né? Nós precisamos saber quanto que a minha organização, quanto o meu CPF, quanto a minha casa, quanto a minha instituição ela emite de gás de efeito estufa. Então, esse é o primeiro grande passo que precisa ser feito. Ponto. Não tem atalho. Não é possível cortar caminho aqui. Ou, se você cortar, vai ser um belo de um greenwashing. Simples assim. Né? Então, isso aqui é muito importante. Precisamos mensurar. Né? E quem vai dar essa resposta é o inventário de gás de efeito estufa. Isso é o primeiro passo de toda a jornada. Seguindo, avaliar, obviamente, né? O inventário vai ser o raio-x. Né? Ele vai ser o raio-x e vai lhe apontar onde estão suas emissões, onde estão suas maiores emissões, e nesse segundo passo aqui você consegue avaliar. Né? O que eu consigo mitigar imediatamente, quais ações que são de médio, de curto, médio, ou até de longo prazo, se eu quiser estabelecer uma meta de net zero. Né? Então, aqui dentro a gente consegue avaliar isso, conseguimos avaliar remoções de carbono, né? Estamos numa região, né, caçador conhecida por toda a indústria madeireira, sua indústria florestal, então certamente muita empresa por aqui tem remoção de carbono. Muitas eu sei que já têm, já fazem esse balanço, né? Então esse é um passo muito importante que tem que ser avaliado também, né? Qual que é o seu saldo de carbono? Né? Isso você consegue fazer dentro da jornada, começando lá pelo seu inventário. Estabelecer metas de redução, né? Elas podem ser próprias, você pode ter uma meta baseada na ciência, que é o SBTI, outras metodologias também, mas o importante é você ter metas de redução. Né? Aonde você quer chegar e quando você quer chegar. Né? E quais são as ações que você vai adotar para isso. Sempre pensando em mitigar suas emissões. Né? Chegar num net zero, que são as emissões líquidas zero de carbono. Vamos adiante. Obviamente que você vai precisar investir em alguns casos. Né? Novas tecnologias, novos combustíveis, e aqui que entra a pesquisa e desenvolvimento, que eu comentei há pouco, isso faz parte, precisamos descobrir quais são os melhores caminhos para, novamente, tornar a descarbonização viável. Né? Esse é o grande ponto. Né? Se ela não for viável, se as ações de descarbonização não forem viáveis, dificilmente elas vão acontecer. Né? Podem acontecer, mas a chance de insucesso é grande. Teremos que monitorar, obviamente, né? Já avaliamos, estabelecemos o que queremos fazer, como vamos fazer, né? E precisamos monitorar. Né? Precisamos monitorar se tudo isso que nós planejamos aqui está acontecendo, pensando em chegar lá no final, no net zero. Obviamente, também que teremos uma etapa de compensação desses carbonos, desse carbono que eu emito na minha organização. Isso é possível. É possível você ser net zero compensando parte das suas emissões. Compensar nada mais é, né? Offset é um nome chique para crédito de carbono. Né? Então, a maioria das metodologias, né, que ajudam a estabelecer um caminho para você chegar no net zero permitem que até 10% das suas emissões residuais elas podem ser compensadas. Então, certamente, toda organização vai chegar nesse ponto aqui também. E aí, depois, sim, a gente consegue chegar no net zero. Né? Ou ser uma empresa carbono neutro. Diferença entre elas, rapidamente. Net zero são emissões de carbono líquidas zero. Né? Você mitiga o máximo possível.
E enquanto você é carbono neutro, você simplesmente compensa todas essas emissões, enquanto você não consegue chegar no net zero. É sempre importante ter essa jornada de descarbonização, mesmo você compensando suas emissões, porque senão, né, se fala muito que se fosse apenas você compensar suas emissões, é quase uma licença para poluir, né? Se eu não tenho um plano de descarbonização, né, eu simplesmente compensar, né, alguns entendem como uma licença para poluir. Então, é muito importante que tenhamos um caminho, né, uma jornada de descarbonização, como essa daqui, né, e você compensa aquilo que não consegue mitigar, ou então, enquanto, né, jornadas de descarbonização de empresas para atingir o net zero podem durar 15, 20 anos, 25 anos. Então, enquanto você não chega lá no seu net zero, você pode compensar suas emissões, né? Isso é possível. Ok? Esqueci de passar aqui. Vamos lá, agora sim. Bom, o primeiro passo é isso aqui, pessoal, inventário de gases de efeito estufa. É a base da jornada e é aqui que nós vamos ter todas as nossas respostas. O inventário vai dizer... ou melhor, antes disso, né, o que é o inventário de gases de efeito estufa? Ele é esse grande raio-x, né, onde, a partir de informações que a empresa, a organização, o CPF, na nossa casa, a gente consegue fazer inventário também, a gente consegue quantificar quanto emitimos de gases de efeito estufa. Existem algumas metodologias, né, que podem ser aplicadas. A mais reconhecida mundialmente, e principalmente aqui no Brasil, é a metodologia do GHG Protocol. Essa metodologia ela não foi desenvolvida no Brasil, foi desenvolvida nos Estados Unidos pelo WRI, World Resources Institute, e aqui no Brasil a gestão desse programa é feita pela Fundação Getúlio Vargas. Eles que atualizam a metodologia todo ano para a nossa realidade, isso é muito importante, e a metodologia que ela é utilizada. Tá? Então, ela é utilizada para fazer essa gestão corporativa de gases de efeito estufa, é elaborada a partir de dados da empresa, dados de consumo de energia elétrica, dados de consumo de combustível fóssil, emissões fugitivas. Emissões fugitivas, o que são emissões fugitivas? São gases refrigerantes, principalmente, né, tem um grande papel aqui, então elas são monitoradas também. Tratamento de resíduos, destinação de resíduos, destinação e tratamento de efluentes industriais e domésticos. Então, ela faz todo esse monitoramento a partir de dados levantados na empresa e, com uma ferramenta, você consegue quantificar as emissões. Como é que ela divide isso? Em escopos. Escopo 1, 2 e 3. Isso aqui tem se falado muito ultimamente também. O que é escopo 1? Por que ela divide dessa maneira aqui? Principalmente para classificar o que são emissões diretas e emissões indiretas de quem está sendo inventariado. Então, emissões de escopo 1 são todas aquelas emissões que quem está inventariando tem responsabilidade direta sobre elas. Então, por exemplo, o uso de combustível fóssil, o uso de gasolina, o uso de diesel, o tratamento de resíduos, como eu falei, a destinação de resíduos, tratamento de efluentes, são todas emissões que acontecem e que a empresa, né, ou a pessoa tem controle. Então, isso são emissões de escopo 1. Escopo 2, todas as emissões provenientes da compra de energia, seja ela elétrica ou térmica. Né? Lembre que isso aqui é uma metodologia mundial. Né? No Brasil, conheço poucos casos de empresas que adquirem energia térmica, né, que não produzem a sua própria energia térmica, mas pode acontecer. E, principalmente, emissões de energia elétrica. Né, estão dentro do escopo 2 também. E, para a nossa alegria, né, para a gente conseguir espiar e stalkear as emissões das empresas, a FGV também mantém um registro público de emissões. Ele não é obrigatório, tá? Você pode fazer o seu inventário utilizando a metodologia, sem publicar o seu inventário, mas por uma questão de compliance, né, falávamos há pouco sobre oportunidades mercadológicas, muitas empresas publicam seus inventários para ficar mais transparentes, se aproximar do público, né, e trazer a gestão de carbono à vista. Então, é dessa maneira que funciona. E a aplicação é o que nós já falamos aqui há pouco.
é a base, tá, pessoal? Não existe jornada de descarbonização, a gente não consegue aproveitar nenhuma oportunidade sem a gente mensurar as nossas emissões. Então, isso aqui é muito importante. Se alguém falar para vocês um dia, né, vocês vão sair daqui agora com bastante conhecimento, espero eu, falar que tem meta de net zero, né, que sabe, né, quando quer mitigar, quanto de emissões tem a mitigar, e fala que não fez um inventário, está errado. Ou desconfie, para entender o que aconteceu. Então, isso aqui é muito, muito importante. Bom, mas vamos lá, então. Né? Né, esse é o grande tema da nossa conversa aqui. O que a eficiência energética tem a ver com isso? O que a eficiência energética tem a ver com emissões de gás de efeito estufa? Como eu falei há pouco, né, se a nossa jornada de descarbonização, as ações de descarbonização, elas não forem viáveis, dificilmente elas irão acontecer. E aqui que entra a eficiência energética, que é uma ferramenta muito importante para isso. Por quê? Como a gente sabe, a energia ela é um dos principais, é a parte principal dos custos operacionais de uma empresa, né? Estima-se que em torno de 40% do que uma indústria produz está relacionado ao uso de energia. Então, vejam que é algo bem significativo. É quase metade, né, quase metade do custo. Como vimos anteriormente também, o uso tanto de energia elétrica, como também aqui temos que pensar em energia térmica, não no sentido de compra de um terceiro, mas de geração de energia térmica dentro de uma planta industrial. Por exemplo, um gerador de energia elétrica que utiliza diesel é uma emissão direta, é energia térmica. O consumo por uma frota de veículos de diesel ou gasolina é consumo de energia também. E isso tudo, né, gera custos para a empresa. Bom, se a gente consegue pensar juntos aqui, se o consumo desses insumos, desses energéticos, gera emissão de gás de efeito estufa, obviamente, se eu consumir menos, né, e continuar produzindo a mesma quantidade ou até mais, vocês entendem que eu vou ter menos emissões de gás de efeito estufa. Faz sentido ou não faz? Eu preciso de ajuda. Faz sentido? Faz. Obrigado. Obrigado quem se solidarizou comigo. Mas isso nada mais é do que eficiência energética, pessoal. Né? É você mitigar suas emissões, né, de maneira direta. Né? Você economizar o energético, economizar a energia, e com isso você mitiga emissões. E aqui a gente consegue viabilidade, porque você tem um retorno com isso, tem um retorno financeiro. Né? E isso dentro do ambiente desafiador do que a indústria passa hoje, certamente qualquer economia ela é muito bem-vinda. Então, aqui, alguns exemplos do que a gente vem trabalhando como Senai, né, que a gente vem sugerindo para as empresas, após fazer o inventário, tanto eficiência energética elétrica como térmica. Temos um Instituto Senai de Tecnologia em Mobilidade Elétrica em Jaraguá do Sul, que trabalha com isso fortemente. Temos um instituto, o próprio Instituto Ambiental em Blumenau atua nessa área aqui, junto com o Instituto de Cerâmica de Criciúma, né, por motivos óbvios, né, o setor de cerâmica utiliza muita energia térmica, então eles têm trabalhos nesse sentido aqui. O que eu faço para economizar energia elétrica? Iluminação, né, algo muito básico, já praticamente todos passamos por isso. Retrofit de motores também, né, de alto rendimento. A WEG, por exemplo, tem programas, né, e eles incentivam isso e até viabilizam a troca de motores de baixa eficiência por motores de altíssima eficiência, com economia de até 20%. Uso de inversores de frequência também, para partida de motores e tudo mais. Ar comprimido, compressores de ar comprimido dentro da indústria. Eu sei que temos muitos representantes de indústria aqui, então, a geração de ar comprimido é uma das maiores consumidores de energia elétrica, para quem utiliza muito desse recurso, então aqui também temos possibilidade. Refrigeração, corretor de fator de potência e, obviamente, automação e gestão do consumo de energia elétrica. Energia térmica, então, eficiência de queima, né? Isso é muito comum nós vermos
sistemas de queima de combustível com uma baixíssima eficiência. Isso pode ser facilmente corrigido com simples ajuste de equipamento, ajuste da mistura ar-combustível, reutilização de calor residual por meio de economizadores, isolamento térmico. Isolamento térmico. Eu sei que, acho que a grande maioria das empresas aqui, aí sim, utiliza vapor, utiliza energia. Então, a parte de isolamento térmico, você perde muita energia aqui, então uma revisão nisso também é importante. E todas essas ações, pessoal, elas culminam em mitigação de emissões também. Para ter uma ideia, hoje, isso aqui, fator de emissão de 2024, para cada 1 megawatt-hora de energia, 52 quilos de CO2 são emitidos no Brasil. Isso aqui para energia elétrica, obviamente. Mas pode parecer pouco, mas dentro de uma realidade industrial, o consumo, isso aqui se multiplica vertiginosamente. Bom, o que o Senai está fazendo? O que nós fizemos? O Senai, então, por meio do Brasil Mais Produtivo, que é um projeto do MDIC, na verdade, que financia e fomenta micro, pequenas e médias empresas a fazerem trabalhos, terem ações em eficiência energética, muito focado em eficiência energética elétrica, mas é um programa, é algo que o Senai já vem conduzindo e já vem executando. Aqui nesse mapeamento energético, então, que entra a parte de eficiência. Aqui que a gente verifica o que pode ser feito, onde estão as melhores oportunidades, e isso aqui mitiga emissões. E por que eu digo que isso que é importante? O Brasil Mais Produtivo, que é esse projeto, ele exige, no mínimo, uma economia de 10% na conta de energia de uma carga-alvo da empresa. No mínimo 10%. A empresa que entrou aqui, micro, pequena e média, que entrou no programa, ela vai ter 10% de economia. Qual que é o dado real que a gente tem do projeto que foi feito em 2024? 25% de economia de energia elétrica. 25%. Isso é 1/4 do consumo da energia, pessoal. Isso é muita coisa. E isso se reflete em mitigação de emissões. Então, vejam como a eficiência energética, dentro do contexto de mitigação de emissões de emergência climática que a gente está, se encaixa perfeitamente. Ok? O que mais temos? Falei há pouco sobre gestão de resíduos sólidos. Falei sobre gestão de resíduos sólidos. Também tem um papel muito importante, justamente pelos motivos que estão elencados aqui. A decomposição de resíduos, normalmente, obviamente, resíduos com uma carga orgânica maior, ela acontece em aterros, o resíduo vai para lá, é descartado, é aterrado. Nesse ambiente, dentro de um aterro, acontece algo chamado de decomposição anaeróbia ou anaeróbica, onde se gera metano, gás metano. Gás metano tem um potencial de aquecimento global. Tem discussão aí, mas, em média, 27, 28 vezes maior do que o CO2. Isso se o resíduo não for aproveitado. Então, ele tem um alto potenciamento de aquecimento global. E a empresa que tem o seu gerenciamento de resíduos, que descarta seus resíduos por conta própria, vai ter emissões aqui também. Custa caro você mitigar, custa caro você destinar esse seu resíduo para aterro. Quem é da indústria sabe quanto custa a tonelada para mandar resíduo para um aterro industrial, por exemplo. Custo altíssimo. A maioria dos resíduos possuem potencial energético, pessoal, principalmente aqui na vossa região, indústria da madeira, indústria florestal. Então, a gente pode. Esse é só um exemplo do que a gente pode aproveitar. Transforma um passivo em um ativo, não é? Se você deixa de destinar, esse seu resíduo se torna um ativo da sua empresa. E isto daqui, combinado, então, com esses resíduos que possuem um potencial energético, dão viabilidade para as ações de descarbonização. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Isso é muito importante. Falamos muito também, atualmente, em economia circular, ESG. Precisamos ressignificar e reutilizar os nossos resíduos. Então,
Então, por isso que é importante considerarmos eles também na mitigação das emissões. Então, aqui algumas oportunidades, né? Geração de energia térmica, geração de energia elétrica, biodigestão para a produção de biogás e seus derivados, biometano, energia térmica também. Produção de fertilizantes, pessoal. Produção de biofertilizantes. Isso aqui é muito importante, né? Santa Catarina, não, perdão. O Brasil deve estar importando hoje, vou pedir um pouco perdão para vocês, mas em torno de 50% de todo fertilizante que utiliza nas suas atividades agrícolas, né? Então, de resíduos aqui, a gente pode gerar aqui também, gerando valor, né? Produzir biometano também. Por que isso é importante aqui para a nossa realidade de Santa Catarina? Voltei. Por exemplo, Santa Catarina é o maior produtor e o maior exportador de suínos do Brasil, né? Não somos o maior estado, mas somos o maior nisso aqui. E, obviamente, que associado a isso estão os dejetos suínos, né? E esses dejetos suínos, né, eles, ao serem armazenados, eles geram metano e geram bastante. Já falamos sobre o metano há pouco. Então, isso daqui pode ser aproveitado. Resíduos florestais e moveleiros podem ser aproveitados também. Existem desafios, né? Falava com o Dr. Joel há pouco, no início, antes da nossa conversa aqui, muita pesquisa e desenvolvimento, mas tem muito potencial aqui. Esgoto sanitário, aterros sanitários, todos eles geram metano, né? Todos eles geram metano. E a gente não aproveita isso aqui de maneira adequada. Então, aqui também tem mais uma oportunidade. E aqui, mais ou menos, isso aqui não são dados de pesquisa, tá? Pessoal, não tem nenhum artigo aqui, mas são dados teóricos que eu levantei, né, que a gente conhece, então, que aproximadamente, né, 1 tonelada de resíduo florestal, que é gerado muito aqui na região, gera aproximadamente 2 toneladas de CO2 equivalente, né, o que é bastante. Então, por isso que é importante, dentro desse contexto de mitigação de emissões. E aqui também, né, mais aqui daí pensando em todos os resíduos orgânicos que nós geramos no Estado, são em torno de 25 milhões de toneladas por ano, né, e que aproveitamos muito pouco disso. Então, isto tem que ser considerado também nas nossas ações. O que mais temos? Bom, aqui mais um exemplo, então, para vocês. Ó, isso que está em verde aqui é o potencial do Estado de Santa Catarina para a produção de biometano. Biometano é um derivado do biogás. Então, se nós aproveitássemos todo o nosso potencial de resíduos agroindustriais, todo o biogás gerado em aterros sanitários e o biogás gerado em estações de tratamento de efluentes, teríamos um potencial aí de quase 2,9 milhões de normal metro cúbico dia. Tá? Isso é o nosso potencial. E isso aqui, pessoal, é o que nós consumimos por dia, isso aqui é dado do ano passado, confesso, de gás natural. Então, rapidamente aqui, a gente conseguiria produzir aproximadamente 80% mais de biometano do que a gente consome de gás natural. 80% a mais. Obviamente que existe uma distância muito grande entre isso daqui, né, para a gente conseguir viabilizar, né, essa produção, esse aproveitamento desses resíduos orgânicos todos, muita pesquisa, muito desenvolvimento, muito trabalho entre indústria, entre universidade. Mas é um dado, isso aqui é um dado, só para a gente ter uma ideia do potencial que a gente tem. O que estamos fazendo? Vou conversar daqui a pouquinho com vocês também sobre o programa Biogás SC, que é um programa que vem sendo conduzido pelo Hub Fiesc de descarbonização, junto com a agroindústria, junto com o setor agroindustrial, obviamente, mas que busca justamente explorar esse potencial aqui. Tratar, por meio da biodigestão, os dejetos suínos, onde você gera um valor, né? Você gera um ativo com esse seu dejeto e acaba mitigando emissões também. Então, isso é o que nós estamos fazendo, é o que está sendo feito, é mais um exemplo na prática, assim como o Brasil mais produtivo.
Seguindo aqui. Agora sim, um tema bem interessante que a gente precisa conversar também. Como é que está o tempo, Sueli? Deixa eu ver aí. 15 minutos. Lascou. Vamos ver. Mas vamos lá. Isso aqui é um tema importante, a gente não pode deixar, pessoal. Mercado de carbono. Quem já ouviu falar de crédito de carbono? Todo mundo já ouviu falar. Como? Funciona. É aí que está. Esse que é o meu... É a minha dúvida também. Se alguém souber me responder, eu agradeço bastante. Mas vamos lá. A gente já teve mais... com mais dúvidas do que temos hoje em dia, professor Levi. Estamos andando, estamos caminhando. Pessoal, rapidamente, crédito de carbono nada mais é do que do que você evitar a emissão de gás de efeito estufa por meio de alguma tecnologia, né? Como eu falei, o que a gente utilizou de exemplos aqui, eficiência energética pode gerar crédito de carbono? Pode, vejam bem, com aspas, pode gerar crédito de carbono. Tratamento de resíduos pode? Pode também, mas temos uma série de poréns aí. Então, nada mais é do que você deixar de emitir, e isso que você deixou de emitir se torna um crédito de carbono. Isso se chama adicionalidade. A adicionalidade é aquilo que o seu projeto faz para mitigar as emissões. Um crédito de carbono equivalente a 1 tonelada de CO2 equivalente. Ponto. Essa é a concepção. Aqui, muito importante, hoje existem 2 mercados de carbono, 2 tipos de mercado de carbono. O que já existe e o que já funciona, mercado voluntário. Como o próprio nome já diz, são mercados que não são regulamentados pelo Estado, não existe uma lei que obrigue ou que fale como fazer. Existem certificadoras, como a Verra, uma certificadora europeia. Temos uma certificadora nacional, que está surgindo agora, que é a LUC-CS, mas ela traz metodologias, né, que você pode gerar esses créditos de carbono. Quais são os mais conhecidos e os que têm o maior apelo? Obviamente, os que trazem soluções baseadas na natureza, né? Então, projetos de carbono de conservação florestal, né, onde você comprova por meio do seu projeto e da sua metodologia que aquela floresta ela só vai ficar em pé se você fizer o projeto, né, e, obviamente, se a floresta fica em pé, você deixa de emitir gás de efeito estufa. A título de curiosidade, hoje, uma das maiores fontes de emissão de gás de efeito estufa no Brasil são as queimadas e o desflorestamento. Então, esse mercado ele existe e qualquer um pode comprar. Se quiser, ou se não quiser, não compra. Não existe obrigatoriedade. Existe um outro modelo de mercado de carbono, que é o mercado regulado. Tá? Esse aqui a gente tem ouvido falar muito dele aqui no Brasil, principalmente. Mas esse mercado regulado ele já existe fora do país há muito tempo, foi desenvolvido, né, foi proposto lá na COP21, né, o famoso Acordo de Paris. Alguém já ouviu falar Acordo de Paris? Esse é bem conhecido também. Então, lá que saiu esse conceito, para substituir os famosos MDLs, né, que foi onde tudo iniciou. O mercado regulado, sim, como o próprio nome diz, ele tem obrigatoriedade. Empresas reguladas elas têm obrigatoriedade de monitorar suas emissões, né? Existe o modelo que é utilizado, que são as cotas ou as allowances. Então, empresas que estão abaixo dessa cota de emissão, elas têm um crédito. E empresas que emitem acima dessa cota têm um débito. E o mercado regulado, ele permite que essas empresas comercializem esses créditos, essas cotas entre si. Então, principal diferença, mercado voluntário, ele não tem a regulação do Estado, e aqui nós temos, ele é obrigatório. No Brasil, a Lei 45042 de 24, aqui tem uma letra M a mais, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. A lei foi aprovada em 2024, porém ela falta ser regulamentada. Ela tem um prazo de 2 anos. Rapidamente, o que ela fala? Empresas que emitem até 10 mil toneladas por ano precisam, ou melhor, entre 10 mil e 25 mil, precisam reportar suas emissões. Acima de 25 mil, terão
as que passarem de 25 mil, a regulamentação estamos aguardando ainda, já vão ter que comprar essas cotas. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria passar desses dois aqui. Sobre mercado voluntário, né? Só quando eu perguntei se alguém já ouviu falar, a gente ouve falar muito desses números aqui, né? 50 bilhões de dólares em crédito de carbono até 2030. Né? Números muito alarmantes, assim, que nos chamam a atenção. Obviamente, né, estamos falando de viabilidade aqui, precisamos ter viabilidade, então os créditos de carbono é importante trazer que eles podem, sim, trazer viabilidade para muitos projetos, porém, eles dependem de uma série de poréns. Vou trazer dois deles, principalmente. Você ter uma metodologia adequada para aquilo que você quer gerar créditos de carbono, tá? Você tem que ter uma metodologia, e, obviamente, você conseguir vender esses créditos de carbono. Não adianta você ter um projeto, né, e você certificar ele, você verificar ele, gerar os créditos, e, no final, você não conseguir comercializar. Então, isso é um desafio muito grande, tá? E isso acontece muito. Obviamente que créditos de soluções baseadas na natureza têm um valor maior, né, e créditos, isso no mercado voluntário, tá, pessoal? E créditos do mercado regulado, valores maiores ainda. No slide anterior, eu mostrei aqui sobre o mercado regulado da União Europeia, esse ETS. Hoje, créditos de carbono desse mercado estão sendo vendidos em torno de 70 euros a tonelada. Tá? Mercado voluntário no Brasil, tinha uma colega aqui que está numa cooperativa, vou ver se eu vou mentir agora, em torno de 15 dólares a tonelada, talvez no Brasil. 15 dólares é um valor razoável, né? Bom já, né? Se conseguir vender por 15 já é bom, né? Então, pessoal, esse é o desafio, principalmente em função do tipo de projeto que você quer gerar. Por isso que eu falei. Mitigação por meio de eficiência energética, troca de tecnologia, ela pode gerar crédito de carbono. Existem metodologias para isso. Só que você conseguir vender esses créditos e colocá-los no mercado é um desafio, principalmente em relação ao valor. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Custos de elaboração de projetos são bem elevados também. Tínhamos, até pouco tempo atrás, somente certificadoras internacionais. A LuxCS está chegando no mercado agora, é uma nova certificadora, mas ela é brasileira. Né? Então, os custos certamente tendem a baixar também. Então, o mercado de carbono, né, mensagem em relação a isso, ele funciona, ele está aqui, é possível, mas ele tem uma série de poréns que precisam ser observados. Não vejam somente esse número aqui no final. Né? Existe também uma jornada para você conseguir certificar e gerar créditos de carbono. Sobre regulamentação, então, rapidamente, falando em regulamentações, né, afinal, somos movidos por regulamentações, então aqui eu quero só chamar a atenção para o que já existe. Em nível internacional, temos o Carbon Border Adjustment Mechanism, conhecido como CBAM, né, também da União Europeia, onde alguns setores da indústria que exportam lá para a Europa já precisam, ao vender, ao entregar o produto, dizer quanto de carbono associado a ele existe. Se não tiver essa mensuração, não vai, não vende, não entra lá. Né? Alguém vai ter que pagar. Se não existe gestão de carbono na origem, de onde ele foi fabricado, o importador lá na Europa vai ter que pagar, e ele vai cobrar isso de quem está fornecendo. Então, o CBAM já é uma realidade, ele já está acontecendo. Setor de aço já é regulamentado, cimento já é regulamentado também, que nos afeta aqui, fertilizante nem tanto, mas setor de aço e cimento nós exportamos para a Europa. O CBAM está numa primeira fase, tá? Ele iniciou no ano passado, e certamente outros setores da indústria também vão ser abarcados aqui no futuro. Para o ano que vem, temos as normas do ISSB, a IFRS 1 e 2, isso aqui aplicados para empresas de sociedade aberta, de capital aberto. A partir de 2027, elas já terão que reportar as suas ações em relação à gestão de riscos climáticos, né? Vai ter que reportar o que está associado à atividade dela e o que ela vai fazer para mudar aquilo. Isso a partir de 2027 também para toda a SA. No Brasil, o CVM que vai
vai cobrar isso daqui. Então, vai funcionar. Ambas a partir de 2026, tá? Vão reportar em 2027, mas o monitoramento tem que iniciar em 26. Então, isso aqui já está acontecendo. Políticas nacional que nós temos aqui, vou dar destaque aqui para o SBCE, então, que nós falamos agora há pouquinho, que é o nosso mercado regulado de carbono. Foi aprovado em 2024, sim, mas ele tem 2 anos, que pode ser prorrogados por mais 2, para ser regulamentado. Mas vai chegar. Né? A lei está aprovada, então certamente teremos novidade aqui. E aqui só exemplos, então, de estados aqui do nosso país que já cobram, né, das indústrias, principalmente, o inventário de gás de efeito estufa. Né? São Paulo com a CETESB e Rio de Janeiro com o INEA. Então, indo para o finalmente aqui, pessoal, falei muito sobre o Hub de descarbonização. Então, o Hub ele é essa iniciativa da Fiesc, esse movimento liderado pela Federação das Indústrias aqui de Santa Catarina, que abarca todas essas ações, entre outras que estão em tela aqui para vocês, né, todas elas buscando acelerar a descarbonização da indústria catarinense. Né, como vimos, temos emergência climática, temos regulamentações vindo, temos clientes que querem que as empresas diminuam a sua pegada de carbono, as suas emissões. Então, o Hub ele se propõe a isso, né, ajudar a indústria a criar esse ambiente colaborativo, tal e qual um hub de inovação, um hub de tecnologia, né, onde as empresas conversem, a gente consiga identificar quais que são as pressões que elas estão sofrendo e, com isso, buscar soluções. Destaque aqui para essas verticais temáticas que a gente tem. As verticais elas geram programas de descarbonização para uma cadeia produtiva, um setor industrial, pois entendemos que, vamos lá, a empresa A ou B aqui da indústria florestal de Caçador vai ter as mesmas pressões por descarbonização que a empresa C ou D. Né? Obviamente, salva as suas particularidades, mas os desafios vão ser os mesmos. Né? Então, isso essa é uma atividade bem interessante do Hub. Temos também, né, como falamos, vimos muito aqui que a gestão de carbono é muito importante dentro da empresa, das organizações. Então, precisamos, de alguma maneira, isso tudo aqui e um pouquinho mais que eu trouxe para vocês, nós precisávamos colocar dentro de uma solução, empacotar isso dentro de uma solução onde a gente possa aplicar isso na prática. Então, nós temos, hoje o Senai oferece isso daqui para a indústria, que é o que a gente chama de jornada de descarbonização, onde tem as primeiras etapas lá daquele nosso roadmap, justamente você chegar no seu inventário de gás de efeito estufa, né? Você fazer um diagnóstico da sua empresa, fazer a gestão dos dados e chegar até no inventário. Uma outra etapa que a gente chama de mitigação direta, que é o plano de redução, que a gente vai identificar quais são as consultorias mais adequadas para aquela realidade daquela empresa, porque isso daqui muda, né? Isso aqui não é fixo, cada empresa tem a sua realidade também, e o inventário aqui que vai nos dizer o que a gente vai fazer dentro dessa etapa 4, e, obviamente, depois implementar essas ações para a gente conseguir mitigar nossas emissões também. Então, isso tudo é o que o Hub vem fazendo, o que a Fiesc vem fazendo, o que a Senai vem fazendo para ajudar a indústria nesse desafio que é grande. O desafio é grande, mas ele tem oportunidades, né, e, de uma forma, né, como eu estou apresentando aqui, a gente entende que consegue ajudá-los nesse desafio. E, por fim, aqui, pessoal, fazer uma pequena propaganda. O Hub também, né, por meio do Unisenai, então desenvolveu no ano passado um MBA em descarbonização e economia verde. O MBA é justamente focado nisso tudo que eu apresentei para vocês aqui. Gestão de carbono nas empresas. Né? Como fazer, como chegar num inventário de gás de efeito estufa de maneira adequada e, principalmente, quais são as ações a serem feitas a partir dele. Então, esse é um trabalho também muito interessante que a gente fez, né? Que a gente ajudou a desenvolver. O crédito aqui é do Unisenai, obviamente, mas a gente trouxe, né, essa realidade da indústria para dentro do nosso
MBI. Se alguém quiser mais informações, tem aqui. A princípio, inicia em junho do ano que vem. Não, desse ano. Desse ano? Junho? Mês que vem, não ano que vem. E eu acredito que, da minha parte, seria isso, Suelen. Respeitei o tempo, deu 1 hora. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigada, Charles. E agora vamos para as perguntas. O senhor quer sentar ali na... Prefere ficar em pé? Vou passar aqui. Descansar um pouquinho. Nossa primeira pergunta. A aprovação do mercado regulado de carbono no Brasil, que se arrastou por vários anos, na sua avaliação, o resultado final foi satisfatório aos interesses nacionais? Eu acredito que sim, né? Eu prefiro pensar que demorou para sair bem feito, talvez, né? Mas, de fato, o modelo que a gente adotou aqui, esse modelo que eu comentei há pouco de vocês, termos um limite, e quem fica abaixo desse limite tem um crédito, quem fica acima, ele é muito interessante. Ele foi baseado no modelo europeu, tá? No mercado regulado que tem na Europa, e lá tem funcionado muito bem, funciona muito bem. Então, eu acredito que sim. Eu acho que é um modelo bem adequado aqui para a nossa realidade. A lei ela traz uma série de... além, né, desse modelo de cap and trade, né? Cap é quem... é o limite, né? E o trade é quem fica acima ou quem fica abaixo pode comercializar, mas ele traz uma série de outros dispositivos também. Por exemplo, algo muito interessante, né? O nosso mercado regulado de carbono prevê uma intercambiabilidade entre créditos de carbono do mercado voluntário com o mercado regulado. São pouquíssimos países no mundo que fazem isso, né? Então, isso gera oportunidades para nós, né? Novamente, temos expectativas de como vai ser, né? Ele precisa ser regulamentado ainda, mas em torno de 30% de créditos do mercado regulado eles podem ser cambiados dentro do nosso mercado, do SBCE. Então, eu acredito que sim. Embora, né, o porém, contudo, entretanto, né, vamos ver a regulamentação dele, né, que são 2 anos, prorrogáveis por mais 2. A expectativa é que teríamos algo já para a COP30 desse ano, que vai ser em Belém, né, que a gente já tem algo concreto até lá, mas até o momento ainda não estamos. Então, a expectativa é essa. O modelo é bom, sim, né, mas ele precisa da regulamentação. Mais uma pergunta. O mercado regulado de carbono irá contribuir, de alguma forma, para que a empresa tenha acessos diferenciados a fontes de fomento, financiamentos? Eu acredito que o próprio mercado ele vai ser um incentivo para as empresas que estarão regulamentadas a emitir menos, né? Então, elas emitindo menos, elas terão esses créditos que vão poder ser comercializados com outras empresas, inclusive empresas de fora do país. Então, talvez incentive, né, haverão linhas de fomento, né, para as empresas investirem nessa mitigação, mas a própria comercialização dessas allowances, como eu trouxe, né, já é um incentivo, né, para você mitigar suas emissões e, obviamente, vão financiar também mais ações de mitigação dentro da própria indústria, né? Então, novamente, tudo depende da regulamentação, talvez de como que ela vai ser feita, né? Tem uma expectativa de ter incentivo fiscal para quem consegue, para quem emite menos do que deveria, né? Então, mas todas são expectativas, né? Mas os créditos que vão ser gerados certamente já vão trazer um valor bem significativo para as empresas, né? E só mais uma pergunta, então. Como será realizada a fiscalização das empresas? Quais os parâmetros avaliados das empresas que não possuem os planos de monitoramento? Bom, vamos lá. O principal instrumento dentro do mercado regulado vai ser o inventário de gás de efeito estufa,
né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões vai ter uma estrutura, toda uma governança própria, né, onde as empresas, então, entre 10 mil que emitem entre 10 e 25 mil toneladas de CO2 por ano, terão que reportar essas suas emissões, esses seus inventários, né? Empresas acima disso, então, já vão ter metas de redução. Então, a própria fiscalização vai ser feita pelo sistema, né? Vão ter os MRVs dentro do SBCE, que são os mecanismos de regulação e verificação, né, que vão fazer uma espécie de uma auditoria nesses inventários, né, e, a partir disso, né, entender e demonstrar se a empresa atende ou não atende, né, se o que ela compensou está de acordo. Enfim, é dessa maneira que se espera que seja feito a verificação do mercado regulado. Então, agradecemos ao nosso palestrante, agradecemos imensamente ao Charles pela valiosa contribuição desta noite, compartilhando conosco conhecimento, experiências e esses insights, então, tão relevantes para o futuro sustentável da nossa indústria, da nossa comunidade. Obrigado. Eu convido agora a nossa gerente de operações do SESI-Senai, a Graziela Pereira da Silva, para se dirigir aqui à frente. Nosso palestrante retorna. Vamos fazer a entrega, então, de uma lembrança, agradecendo, então, a sua participação conosco nessa noite. A Su faz a foto? Vem, Ivan. Vamos registrar um momento, por favor. Tem também o certificado. Vamos registrar aí